Olá, olá, sejam bem-vindos. Espero que todos se encontrem bem. Não sei se tem alguém me ouvindo. Olá, olá. Uma boa tarde a todos. Como eu não sei se vocês estão me ouvindo, a forma de interação, vou pedir para vocês colocarem uma mãozinha ou um joia para eu saber se o som está tudo ok e se está todo mundo bem. Acho que estão me ouvindo. Olá, muito boa tarde novamente. Quanta gente, que bom, maravilha. Enquanto as pessoas então vão chegando, eu vou tomar a liberdade de me apresentar. O meu nome é Rafaela Matavelli. Eu sou psicóloga. Já há algum tempo tenho trabalhado com temas relacionados à saúde psicológica, ao bem-estar e à prevenção. Então, desde 2014, eu tenho me debruçado sobre os temas ligados à psicologia positiva, que é meu tema de interesse, que foi o tema que eu concluí a minha tese de doutoramento. Então, desde então, eu tenho estudado essa base conceitual de temas relacionados à espiritualidade, ao otimismo, ao bem-estar, à gratidão, a mecanismos de resiliência, que é o que nós vamos falar hoje, principalmente no que decorre neste tempo de crise. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu começar. Esta é minha primeira live, então eu espero conseguir responder as expectativas de vocês e as vossas perguntas, claro. Bem, não tenho nenhuma pergunta por enquanto. Tenho aqui pessoas entrando, acho que é por aqui que eu vejo as perguntas. Bem, então acho que nós já podemos começar, então, com este tema, né? Já se passou alguns minutinhos. Bem, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre os mecanismos de resiliência. E como é que esses mecanismos de resiliência, dá algumas dicas, ou seja, práticas, ao invés de ficar uma conotação muito teórica, como é que esses mecanismos de resiliência, eles nos podem ajudar neste momento de crise. Bem, então antes de mais, eu quero começar com uma frase do Fernando Pessoa, que eu particularmente gosto muito, que diz que quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. E eu acho que se aplica assim perfeitamente à resiliência, porque a resiliência é um termo novo na psicologia, né? É um termo que ainda está sendo estudado, alguns modelos conceituais, ainda há muitas perguntas se a resiliência em si só seria esse mecanismo de flexibilidade individual, né? Então a própria psicologia positiva tem estudado muito a resiliência e alguns modelos da resiliência para ela não se tornar, né, esse senso comum de dizer que seria só a gente conseguir superar adversidades e crises, né? A resiliência ela acaba sendo muito mais do que isso. Então eu quero dar aqui algumas dicas de um modelo que eu gosto muito, que é chamado modelo 4S. Alguém já ouviu falar desse modelo? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não? Ninguém se pronuncia? Acho que não. Não sei. Vou tentar não mexer aqui muito para correr tudo bem. Bem, então o modelo 4S
é um modelo que a terminologia em inglês é S, porque seriam quatro palavras começadas com S. E ele quer dizer suporte, né? Suporte social, suporte emocional. Então, a primeira dica de resiliência desse modelo 4S é tentar trabalhar os nossos mecanismos de suporte social, que eu já vou dizer como. Depois, trabalhar as nossas estratégias. Depois, trabalhar a nossa sagacidade. E depois, trabalhar as nossas soluções. Então, você pode me perguntar assim, mas como que eu posso trabalhar neste momento de crise o meu suporte social? Né? Eu estou em casa, estou de quarentena, estou com a minha família, ou então estou sozinho e estou num momento de solitude. Bem, é muito importante que dentro desses mecanismos de resiliência você consiga identificar realmente quem é o seu suporte social. Quem é as pessoas que te suportam. Não te suportam como pessoa, mas te suportam emocionalmente, né? E a pergunta que eu quero que vocês façam para vocês é: o que é que te mantém em pé a nível desse suporte social? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que são o seu enraizamento, a sua base? Fazem sentido para vocês? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso. Gente, não quero aqui estar falando sozinha. Vamos tentar, assim, um momento de partilha, de conhecimento. Imagino que muitos de vocês pode ser novo essas questões relacionadas à psicologia positiva e à resiliência. Pronto. Então, relacionado com o suporte, esta dica que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Pergunte para vocês mesmo o que é que te mantém em pé a nível de suporte social. Quem é que te faz levantar todos os dias e tentar se ressignificar e se reestruturar como pessoa? Esta é a primeira pergunta do modelo de resiliência 4S. Segunda seria as estratégias. As estratégias, elas têm a ver com as ações. Quais são as ações que você faz nesse período de quarentena? Você é daquela pessoa na quarentena que tá em casa, fica entediado, fica de pijama o dia todo, ou você é daquela pessoa que as suas ações continuam como se tivesse uma vida rotineira e acorda de manhã e põe uma roupa e age como se estivesse no ambiente de trabalho, arruma a sua mesa, né, a sua secretária ali com os seus materiais e começa a trabalhar. Quais são as estratégias que você utiliza neste momento de quarentena? Quais são as estratégias ligadas à sua resiliência e aos seus mecanismos de psicologia positiva que você utiliza? Alguém quer dizer alguma coisa sobre o que utiliza como estratégia? Eu não sei se alguém está interagindo comigo e eu não sei ver, ou se é assim mesmo. Pronto. Mas, entretanto, esta é o segundo recurso utilizado pela resiliência dentro da psicologia positiva. Estratégias de ação. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que vocês têm que utilizar, né, como foi aquela pergunta do suporte social, é o que te mantém de pé. Aqui nas estratégias é o que te mantém em movimento. Faz sentido para vocês isso? O que te mantém em movimento? A outra estratégia relacionada aos recursos de resiliência, né? Outra dica seria o sistema de sagacidade, né? O que é sagacidade? Sagacidade são os processos de insight. Sagacidade são os processos relacionados a, por exemplo, o que é que te dá aquele ânimo interior, o que é que te dá aquilo tudo.
uma letra de música, um poema, uma frase que a sua avó ou um ente querido lhe disse e que você lembra até hoje, uma citação de um autor que você tem como base, ou seja, o que é que te dá essa sagacidade, o que é que te dá esse sentimento que aumenta os seus mecanismos de resiliência e bem-estar e que você pode estar resgatando para esse momento de quarentena e esse momento que você está em casa, né? O que é que você tem relacionado a isso? E a pergunta que eu costumo fazer para as pessoas, para entender esse momento de sagacidade, é o que lhe dá conforto, o que lhe dá esperança, né? Por um lado, a pergunta relacionada do apoio social era o que te mantém em pé, né? A das estratégias é o que te mantém em movimento. E por outro lado, a da sagacidade é o que te conforta, o que te dá esperança, o que te dá esse sentimento de otimismo relacionado nesse momento de quarentena, né? Imagine que você tá aí na sua casa, pode se sentir aborrecido todos os dias. O que é que te propicia, né, esses sentimentos? E a última seria soluções, né? Encontrar soluções. A última dica dos 4 S's seria encontrar soluções. E o que é que seria encontrar soluções, né? Encontrar soluções não é simplesmente você tá fazendo uma leitura sobre ti próprio, mas você também pedir ajuda. Você também falar sobre as suas opiniões e os seus sentimentos e pedir ajuda no apoio da família, no apoio dos amigos. E a pergunta que eu costumo fazer relacionada a essas soluções de problema, como uma dica para ti mesmo, seria: quais são os comportamentos demonstrados por ti nesse momento? Quem é você nesse momento de quarentena? Então, este modelo, que é o modelo dos 4S, ele é um modelo que explica a resiliência dentro da psicologia positiva e dentro de algumas estratégias de dica prática. Então, seria a rede de suporte, seria as estratégias, o seu mecanismo de sagacidade e as suas resoluções de problema. As perguntas são sempre essas: o que te mantém de pé, o que te mantém em movimento, o que é que te dá conforto e esperança e quais são os comportamentos demonstrados por ti. Neste momento, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que está sendo muito difícil estar em casa, está sendo muito difícil passar o tempo todo no mesmo espaço, às vezes com muitas pessoas, às vezes num espaço sozinhas, né, e se sente e tem aquele sentimento de solidão muito grande. Um dos conselhos que eu posso dar dentro da psicologia positiva é aproveitar este momento para se conhecer. Nós, na psicologia positiva, a gente trabalha com as forças e com as virtudes pessoais. E você só consegue descobrir as suas forças e as suas virtudes se você olhar para dentro, se você parar. Se você não parar, você não consegue se reconhecer, você não consegue entender os seus sentimentos e as suas atitudes. Então, aproveita esse momento e para. Tenta compreender os seus sentimentos. É muito comum agora, neste momento, a gente tá à procura de muita coisa para fazer, à procura de muitos cursos online, à procura de ver muita live, à procura de fazer muita coisa, porque a gente vai sentindo que não tá fazendo nada e que isso é quase um pecado. Ou seja, e agora eu tinha uma rotina de vida fora de casa e dentro de casa, e agora de repente misturou tudo e eu tô sentindo meio que vazio, mas ao mesmo tempo estando cheio e muitas vezes estando até muito mais cansados de estar em casa. Mas tenta encher esse vazio de muitas coisas. Então aproveita esse tempo
para vocês estarem pensando sobre vocês, repensando sobre quem é vocês e sobre as suas forças, para quando acontece esse momento como agora, vocês estarem fortalecidos. Tá tudo bem por aí? Todo mundo tá mais ou menos acompanhando? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não sei se esse botãozinho aqui é de pergunta, acho que não. Se alguém tem alguma pergunta para fazer até agora, se foi claro, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui antes. Eu tenho... Olha, eu tenho uma solicitação para alguém participar daqui. Vou visualizar. Não sei como é que eu faço isso. Deixa eu tentar aqui. Psicóloga Regiane Neves Gonçalves, é isso? Regiana Neves Gonçalves. Não sei se eu consigo te fazer entrar. Você quer entrar no vídeo, é isso? Vou tentar fazer entrada. A gente fica com mais pessoas aqui nesta live para a gente até discutir algumas coisas. Não? Ok. Se calhar não consegui aqui entrar. Bem, alguém tem, mas estava falando sobre isso com minha filha. É verdade, temos mesmo que criar estratégias para não entrar em estresse. E falando sobre mais uma estratégia, Vanderleia, eu tenho mais uma que é muito útil, que eu separei algumas dicas dentro dos mecanismos de resiliência que seria importante a gente falar aqui. Como eu nunca fiz uma live, então eu peço que vocês me desculpem por talvez parecer assim meio que confuso, porque é como se eu estivesse falando aqui sozinha, então não sei muito bem. Mas eu tenho uma dica muito interessante, que é uma dica sobre, dentro da resiliência, que se chama ABC. São os acrônimos de uma palavra em inglês também, que quer dizer afeto, comportamento e cognição. E é muito importante a gente tentar fazer essa modificação de comportamento. Então, o que quer dizer essa técnica? Essa técnica, ela quer dizer que, primeiro, relacionada aos afetos, nós temos que perceber e se permitir sentir, antes de mais nada. Esse se permitir sentir é se permitir falar das suas emoções e dos seus sentimentos, por exemplo, na mesa com a sua família, dizer quais são os seus medos, os seus receios relacionados a esse momento de crise. Por exemplo, receio econômico, receio de um ente querido ficar doente, receio de algum amigo que trabalha dentro da saúde ficar afetado. Você poder falar sobre esses sentimentos na mesa e, ao falar sobre esses sentimentos, você ressignificar esses sentimentos. Ou seja, dentro dos afetos é você se permitir a sentir. E ao se permitir a sentir, você vai estar conseguindo reestruturar isso, sabendo que se você está sentindo ansiedade, ou está sentindo depressão, ou está sentindo raiva, que esse sentimento ele não é você. Ele faz parte do que você está sentindo, mas ele não é você. Ele pode ser reestruturado. E o outro tem a ver com os comportamentos, com as ações efetivas que você faz. Que ações efetivas que realmente vocês estão fazendo em sua casa, em sua rotina, para mudar esse comportamento? Estão cozinhando comida mais saudável? Ou estão, de novo, comendo congelados? Ou seja, estão fazendo... colocando algum projeto em prática? Como é que está sendo esse comportamento? Você está estabelecendo contatos com alguns amigos? Imagine, neste momento é um momento que a gente tem algum tempo livre e que estamos usando muito as redes sociais. Nós podíamos ligar para um amigo de longa data e lembrar de um momento interessante, um momento que fez sentido para você, que te deixou feliz,
que deixou ele feliz, momentos de gargalhadas e tentar recordar esse momento no telefone. Isso é muito importante, é uma prática de modificação de comportamento que é bom nesses tempos de crise, aumentando os seus mecanismos de resiliência. Outra coisa seria os processos de cognição, que são processos racionais, né? Nós, como ser humanos completamente racional, a gente racionaliza tudo. A gente fica ruminando aquele pensamento quando ouve aquelas notícias na televisão. A gente não sabe muito bem o que tá acontecendo com tudo isso e ficamos preocupados e ficamos pensando nisso o tempo todo. Então, o ideal é treinar e distrair o seu cérebro, né? Ou seja, você distrai o seu cérebro tentando encontrar benefícios positivos para aquilo que está sendo vivido. Colocar em prática, imagine aquela estratégia que você queria pôr, escrever aquele livro, fazer um projeto, pintar um quadro, qualquer coisa que você já tenha tido vontade e disse, mas agora eu não tenho tempo. Agora é a hora. Agora é a hora de tentar fazer coisas que dê significado para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais perguntas. Ok, acho que não. Então, olha, eu vou continuar com outro modelo da resiliência, só para ver se alguém se encoraja e entra na live comigo, para eu não ficar aqui me sentindo tão sozinha, e a gente discute esse tempinho. Outro modelo da resiliência dentro da psicologia positiva, nós temos dois modelos. Se fala, é do John Grinch, ele se fala sobre autorregulação, relações interpessoais e criação de sentido. A criação de sentido, neste momento de resiliência, ela é fundamental, porque ela tem a ver com seus mecanismos relacionados à religiosidade ou à espiritualidade, ou aquele sentido de vida para você. Então é muito bom que esses mecanismos sejam trabalhados agora, neste momento de crise. Principalmente porque essa crise é uma crise invisível e é uma crise que nós não conseguimos controlar até quanto tempo. Ela vai durar quanto tempo? Será que ela dura até amanhã, até depois da manhã, até daqui a um mês? Nós não sabemos. Então, além dela ser invisível, ela não tem prazo. Nós temos que realmente fazer aquilo que mais abala com os nossos mecanismos de bem-estar, que é o não conseguir planejar e o não conseguir prever. E esse não conseguir prever faz com que a gente fique mais estressado, que a gente fique mais cansado, que a gente desenvolva sintomatologia, sim, de estresse, de ansiedade, de depressão, sintomas de apatia e sentimentos, muitas vezes, até de desespero. As relações interpessoais é aquilo que eu disse, né? As relações que fazem sentido para ti, como é que a gente fortalece essas relações que estão à nossa volta, como é que a gente conhece o nosso parceiro, né? Reconhece, porque uma coisa são aqueles relacionamentos de longa data, no qual você tem o seu parceiro ou a sua parceira e ele vai para o trabalho, você vai para o trabalho e depois vocês se reencontram em casa. Outra coisa é agora os dois estarem em casa e como é que você vai reconhecer uma pessoa passando 24 horas por dia com ela, né? Quais são os novos gostos dela, quais são os novos sabores dela, os humores, por exemplo, como é que se vai trabalhar essa relação? Estava vendo se alguém tinha aqui alguma pergunta. E a outra questão é a autorregulação emocional, né? Esse processo de autorregulação emocional é o quê? A capacidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos. É difícil quando estamos em casa, quando as coisas parecem que vão deixando de ter significado, a gente conseguir manter uma capacidade de controlar os nossos impulsos relacionados à raiva, relacionados a explosões de sentimento.
E quando esses sentimentos explodem, eles explodem sempre para as pessoas que a gente mais ama. Então é muito importante a gente conseguir se reconhecer nesses dias. E quando se reconhecer nesses dias, dizer esse sentimento não tá legal, eu tenho que tentar trabalhar de outra forma. Eu hoje estou mais irritada, hoje eu estou mais estressada, então eu vou tentar não levar tão a peito qualquer discussão, porque para não causar, né, nenhum mal-estar, digamos assim. E depois nós temos, tá tudo bem por aí? Alguém quer, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Se alguém quer falar um pouquinho sobre isso. Alguém já teve coragem de querer entrar aqui na live comigo? Ainda não? Ainda não. Não tem problema, tudo bem. Não se sintam pressionados ainda. As outras dicas que eu tenho para vocês, assim, que seria as últimas dicas do modelo de resiliência para a gente trabalhar, né, nesses contributos da psicologia positiva em, em momentos de distanciamento social, em momentos onde a nossa rotina mudou, o nosso emprego mudou, a forma com que a gente trabalha mudou, a rotina do dia a dia mudou. Então, como é que podemos criar esses mecanismos para poder. Deixa eu ver se alguém fez aqui alguma pergunta. Peço desculpa. Tá passando aqui, ok. Pronto. Bem, então eu vou falar mais um pouquinho sobre este outro modelo. Deixa eu ver se alguém tem aqui mais pergunta. Não estou conseguindo ver. Bem, então, dentro da psicologia positiva, existe um outro modelo, que é o modelo das crenças, dos sistemas de crenças. Nós, em psicologia positiva, a gente utiliza muito uma palavra que se chama ressignificação de pensamento. Por que ressignificação de pensamento? Porque nós tentamos o tempo todo fazer uma ressignificação daquelas crenças e pensamentos que a gente tinha para comportamentos mais positivos e ligadas à prevenção. Então, um outro modelo de resiliência dentro da psicologia positiva é essa modificação de crença. E essa modificação de crença, ela equivale a você atribuir um sentido a essa adversidade. Alguém já conseguiu, algum de vocês que queira aqui conversar comigo, já conseguiu pensar em atribuir um sentido positivo a isso que está acontecendo agora? Não? Não? Eu tenho uma solicitação de alguém que queira entrar. Ok. Então vamos fazer uma conversa. Há mais pessoas. Vamos ver se alguém entra. Acho que não. Pronto. Então, continuando com esse modelo de resiliência para psicologia positiva. Entrei! Olá! Camila! Oi. Olá, muito prazer. Com quem eu falo? Prazer, aqui é a Nayara, psicóloga Oh, também, psicodramatista em formação. que maravilha! Olá, Nayara, tudo bem? Como vai? Tem Tudo bem, alguma te acompanhando de caderninho e tudo aqui, ó. Ai, meu Deus! Coisa boa! Muito bom. Tem alguma pergunta, Nayara? Então, não, acho que você trouxe um ponto da psicologia positiva muito interessante, né? Do ABC que você falou, essa questão de não conseguir prever, né? Planejar, acho que todos ficam ali, quando que isso vai acabar, qual que é a data, né? Tem Não amigas, tem. eu moro em São Paulo e vim para Goiânia, né? E tem amigas que estão nesse dilema ainda lá. Eu volto para casa dos pais ou fico aqui esperando, não sei.
né? Isso eu Como é acho que vai que ser? causa uma grande angústia. Sim, sim, causa uma grande angústia e é muito interessante porque nós, assim, na psicologia positiva, apesar das pessoas acharem que a gente trabalha só com comportamentos positivos, na realidade a gente utiliza aqueles mecanismos, menos bons para conseguir se fortalecer nesses momentos, né? Até existe uma frase que eu gosto de utilizar bastante, que é uma frase da Goya, que ela diz que quando a gente não consegue chorar com todas as nossas forças, a gente também não consegue sorrir com toda a nossa alma. E eu acho que esse momento de resiliência que a gente está passando de crise é justamente isso, essas incertezas. Como é que vai ser o amanhã, que a gente não faz a ideia. Então, como é que a resiliência pode nos ajudar nesse sentido, né? Como é que poderíamos criar meio de pensar, isso é positivo? Existe alguma coisa positiva nisso? Né? Essa é a nossa pergunta. Será que existe? Será que nós conseguimos pensar? E será que vai ser positiva essa crise? Não sei, o que é que tu E acha? como a gente vai usar. Então, eu até ouvi, acho que era um poema, não vou lembrar agora de quem que era, mas falava das pessoas, dos artistas, inventores, do tempo que eles tiveram para criar algo, num período de quarentena. Né? Então, eram ali 15 dias ou mais, e que conseguiram fazer algo, criar, né, teorias. Então, acho que é parte disso, é olhar para o tempo que a gente tem. Principalmente isso. Aliás, isso é o que eu tenho, que eu falo muito, quando eu trabalho com psicologia positiva, que é o parar. Ninguém para. Ninguém para. Mesmo a gente estando em quarentena, se você reparar bem, a gente está fazendo coisas o tempo todo. E se calhar a gente está trabalhando mais ainda. Porque a gente quase que se sente culpado por não estar fazendo nada. Então a gente vai buscando curso, vai buscando formação, vai buscando coisas para nos encher e esquecemos de olhar aqui para dentro, lá do nosso coração e observar o que, que a gente tem de forte, o que, que a gente tem de mecanismo bom aqui dentro que pode ser trabalhado, que nos pode ajudar num momento como esse. Sim. Então, por isso que eu digo muito assim, para, agora é o momento da gente parar. E vai muito ao encontro disso que você falou, os momentos de criação, as pessoas criam quando elas param, né? Sim. Elas criam quando elas Acho param. que é usar a nosso favor, né? O tempo que a gente tem, se é para estar com alguém ali da família, que às vezes não tem tempo, com os filhos, poder usufruir disso, né? Olhar pelo copo meio cheio. Pelo copo meio cheio, sim. Sim, e existe muitas estratégias que a gente pode fazer em família, existe um autoconhecimento com a família, às vezes eu digo para os alunos, o tempo que eles passavam no trânsito, por exemplo, até chegar à faculdade ou até chegar no trabalho, pensar que agora eles estão em casa de uma forma positiva, eu demoraria 2 horas para chegar até ali, então o que que eu posso fazer com essas 2 horas? Né? Sim. Eu fiz até Achar um mesmo. exercício. Acho que um exercício interessante também é pensar, né? O psicodrama possibilita muito isso, né? De aquecer, de colocar a gente em outro lugar que ainda não existe, mas de pensar, né? Quando tudo isso acabar, como é que eu quero olhar para trás? Quais coisas eu quero ter feito? Se não fosse isso, se não Justamente. fosse a quarentena, se fosse umas férias, como é que você queria lidar com isso? Planejar, né? Uma hora as coisas vão voltar. Uhum. Talvez não da mesma forma, Não. mas, né? Eu acho que da mesma forma não, mas vai voltar de uma forma boa. Se a gente conseguir encontrar um significado, vai voltar de uma forma boa. Se a gente voltar, hoje muitas pessoas estão valorizando, a gente teve a Páscoa, né? No domingo agora. Muitas pessoas passaram em casa sozinhas, né? E antes disso, às vezes elas até podiam se juntar no domingo de Páscoa, mas também estava uma Páscoa sozinha, porque estavam todos juntos, mas cada um no seu aparelho de telefone. Então, eu acho que vai haver essa reestruturação de pensamento. Eu acho que agora, quando as famílias e os amigos se juntarem, os adolescentes forem para a escola, eu acho que eles vão dar mais valor mesmo no contato físico do que ter um monte de adolescente numa mesa, que era uma coisa que eu via muito, e cada um tá no seu telefone.
Então, vai haver uma ressignificação do pensamento deles próprios e uma autorregulação emocional nesse sentido, mesmo sem eles saberem que isso é um processo de autorregulação. Sim, Né? a consciência da necessidade. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Muitas pessoas eu acho que vão agora olhar totalmente de uma forma diferente uma reunião de pessoas do que do que estava antes. Eu acredito, sim, isso plenamente. A Gisele colocou ali, né? Tomara. Aí eu como Esperamos, não conheço quase fortemente. ninguém. Tomara, tomara que sim, acho que sim. Acho que sim, acho que isso vai mudar. Mas olha, obrigada. Você tem mais alguma questão, alguma coisa? Não, é por aí. Vou continuar te acompanhando aqui. Ok, tá bem. É muito Quer continuar bacana. aqui? Beijão. Ah, você se sente mais à vontade comigo? Porque fica no face to face? Não, não, tudo para mim tudo bem, como você achar melhor. Era só para saber se você Então tá tinha mais bom. alguma pergunta para eu poder ajudar. Não, tudo certo. Vou continuar aqui contigo nas perguntas. Ai, ok, Beijo. olha, adorei, obrigada. Obrigada por ter se arriscado. Obrigada. Tchau. Tchau. Acho que é assim, ok. Bem, olá, gente. Então, agora continuando, eu tive essa conversa ótima aqui. Voltando agora para o nosso modelo, que eu queria terminar de finalizá-lo, falando assim da psicologia positiva e dos modelos de resiliência. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aqui para perguntar. Não, não tem nenhuma perguntinha aqui. Então, como eu estava falando, a gente tem esta questão do modelo da psicologia positiva, né, dentro da resiliência, que seria os nossos sistemas de crença, né, que até falamos ali um pouquinho sobre essa modificação de crença que poderia haver dos próprios adolescentes agora, né, quando eles voltarem a se juntar, ou nós mesmos quando estivermos com as nossas famílias, assim, com famílias grandes, primos, tios, avós, eu acho que a gente vai prestar mais atenção na própria conversa deles do que nos meios de comunicação, e cada um ficar com o seu telefone. E depois uma coisa que ajuda muito nesse processo de isolamento, né, de isolamento social, é você que está em casa com o seu núcleo, né, com o seio da sua família, imagine com o seu marido e com seus filhos, é você trabalhar os processos de comunicação. Ah, ok, mas como é que a gente trabalha os processos de comunicação? Bem, os processos de comunicação, eles são trabalhados de três formas essenciais. Primeiro, a clareza. Muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas querendo falar outra ou com um tom diferente. E isso vai promover num ambiente onde está todo mundo 24 horas por 24 horas juntos, pode promover o estresse ou a discussão. Porque todas as pessoas que vão estar naquele ambiente vão estar se sentindo à flor da pele. Então, é o tentar se comunicar com a maior clareza possível. Falar sobre realmente o que você sente, o que você pensa e tentar ouvir o que o outro sente, o que o outro pensa. Depois seria as expressões emocionais. Tentar se exprimir dentro desse seu seio familiar sem receio. Tentar se exprimir mostrando quem realmente você é e como você realmente quer ser sentido pelaquela família. E depois é tentar, junto com essas duas técnicas, resolver os problemas. E se alguém não fala com tanta clareza, se alguém não se expressa de uma melhor forma e você consegue ter esses mecanismos mais aflorados, tenta ser você o mediador da sua família. Tenta ser você a dizer para a sua família como é que pode se haver essas expressões,
de clareza, de comunicação relacionado a este momento, né, onde as pessoas estão vivendo. Pergunte quais são os medos dessas pessoas e tente esclarecer dentro do possível o que você conseguir esses problemas. E depois, o último modelo relacionado à psicologia positiva de resiliência é os padrões de organização. Esses padrões de organização, eles têm a ver com a sua flexibilidade e também têm a ver com os seus recursos sociais e econômicos. Isso é muito importante falar, né? Porque quando uma pessoa ela tá de quarentena em casa e ela não está trabalhando mais da mesma forma que ela estava, os recursos econômicos dela diminuem, né? Imagine que era uma pessoa que trabalhava por conta própria. Diminuiu esse recurso financeiro, né? Se ela não foi trabalhar, ela também deixou de ganhar esse dinheiro. E como é que a família consegue gerir este processo aonde você tem uma crise invisível, né, de saúde pública, e ao mesmo tempo você também tem um problema de crise econômica que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, as estratégias para se fazer isso é, primeiro, haver uma conversa entre a família, haver uma flexibilização de cada um para tentar concentrar os recursos, ou seja, tentar concentrar esses recursos financeiros fazendo uma tabela de entradas e saídas de gasto com todos, para as pessoas conseguirem perceber, para os adolescentes conseguirem perceber, se você tem filho adolescente, aonde vocês conseguem dizer o que é que está acontecendo, o que isso influenciou a nível monetário na família e quais vão ser as modificações nesse sentido. Para que haja uma maior autonomia depois da família. Então, é muito importante a gente ter esses 3 pontos de regra que é ligada à psicologia positiva e são modelos da resiliência. Sistema de crenças, voltando atrás, processos de comunicação e padrões de organização. Tá? É muito importante você ter isso. Então, quando você fala sobre modelos de resiliência, você tendo como dica, né, fazendo agora um voltar bem rápido, esses 4 S's. Quem é o seu suporte social? Quais são as suas estratégias? Quais são os seus mecanismos que fazem você sentir bem, sentir insight? Quais são as ações que você utiliza, né? Então, se você já tiver isto e tem atenção este modelo de ressignificação de comportamento, possivelmente você vai conseguir enfrentar esta crise que nós estamos vivendo de uma melhor forma, ou pelo menos tentando ser de uma melhor forma. A nível da psicologia positiva, existe uma frase que eu gosto muito, que são as piores circunstâncias, elas trazem à superfície o que temos de melhor. Essa frase é da Edith Eger, ela escreveu um livro que se chama Bailarina de Auschwitz. Ela trabalha com a psicologia positiva e ela foi uma das sobreviventes no Holocausto e ela fala muito sobre isso. Então, a gente pensando em um momento de crise, um momento de distanciamento social, um momento de incerteza, um momento de invisibilidade do problema, aonde esses sentimentos podem estar aflorados, esperamos que isso tudo acabe assim, né? Que traga a superfície após acabado o que temos de melhor. Não sei se alguém tem mais alguma questão, se alguém quer entrar para fazer mais alguma pergunta, ou se eu encerro, se eu respondi todas as questões. Eu vou tentar rolar aqui para ver se eu perdi alguma pergunta no entretanto. Ai, não consigo. Consigo. Não consigo ver nada. Não tem perguntinha. Sim, parece que. Ok.
Pronto. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer tentar me dizer mais alguma coisa? Não sei se foi esclarecedor. Espero que tenha sido construtivo e que vocês tenham sentido um pouquinho do cheirinho da psicologia positiva dentro desses mecanismos de resiliência, né? Que o tema hoje central era esse. Então, olha, obrigada. Se ninguém. Ai, a Vivi disse aqui. Ah, obrigada a você, Vivi, pelo convite. Eu é que gostei de falar sobre aqui a resiliência, dar algumas dicas práticas de como. Ah, você está pedindo para eu falar rapidamente aqui da psicologia positiva. Pronto, então eu vou terminar aqui com a psicologia positiva. Então, a psicologia positiva, ela é uma metodologia científica onde ela trabalha com os comportamentos positivos do ser humano, né? Ela surgiu em 98 com Martin Seligman, onde ele foi presidente da APA, que é a Associação American Psychology Association, aonde ele disse que havia uma grande lacuna da psicologia, né, pelo modelo da doença, que foi o modelo que nós tivemos grandiosamente no pós-guerra, né? Então, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós, psicólogos, acabamos entrando no campo da doença, né, uma vez que os psiquiatras não conseguiam atender a demanda, né, daquele pós-guerra, os soldados que retornavam e as famílias também, que estavam de luto por perder os seus entes, os filhos que se perdiam os pais. Então, nós entramos no modelo da doença. E o modelo da doença, ele ficou enraizado dentro da psicologia positiva até hoje, né? Até hoje nós trabalhamos muito mais focando no modelo da doença do que no modelo da saúde, né? Apesar de estar existindo essa mudança já há quase 20 anos da prevenção, mas nós ainda estamos muito enraizados no modelo da doença. O que foi grandioso para a psicologia, né? Nós com isso nós conseguimos descobrir, né, várias curas de doenças mentais. E a psicologia, e o Martin Seligman, né, voltando, ele começou a estudar a psicologia positiva porque ele percebeu que havia uma patologia do ser humano muito grande, nessa patologização do ser humano muito grande, e que precisava se pensar nesse ser humano de uma forma positiva. Pensar de uma forma positiva como? Tentar imaginar o que é que fazia, porque a pergunta central da psicologia positiva era essa. O que é que fazia uma pessoa com a mesma característica de outra, ou seja, as duas tinham as mesmas características circunstanciais da vida, umas desenvolviam alguma patologia, ligada à depressão, por exemplo, e a outra, com o mesmo estímulo, não desenvolvia. Então a pergunta do Seligman foi: o que é que essa pessoa tem de diferente dessa, que tem o mesmo estímulo externo, mas uma desenvolve uma patologia e a outra não? Então foram feitas várias pesquisas científicas, na qual o Seligman conseguiu descobrir o que eles se chamam de virtudes, 6 virtudes transversais, a cultura do globo, né, do planeta, e 24 forças. Então ele dizia que todo ser humano tem 6 forças e 24 virtudes positivas. E essas 6 forças e essas 24 virtudes é o que faz com que essas pessoas consigam superar momentos de dificuldade. Então, é o treinamento dessas emoções positivas, desses comportamentos positivos e dessas forças internas que nós temos, que faria a gente conseguir lidar com o momento de adversidade. Então, resumindo assim, seria isso. E dentro desses vários modelos, tinha a resiliência, no qual eu falei um pouquinho. Mas se caso vocês tiverem curiosidade, podemos tentar fazer uma live só sobre psicologia positiva
para todos vocês ficarem entendendo mais ou menos os conceitos por detrás dessa ciência maravilhosa que eu adoro e que é mensurada. Nós conseguimos mensurar todos esses comportamentos, nós conseguimos mensurar o otimismo, a espiritualidade, o bem-estar subjetivo, as relações de apoio social, nós conseguimos fortalecer o suporte social através de tudo isso. Acho que é para eu já ir embora. Obrigada a você, Vivi. Pronto, gente, então é isso. Obrigada pelo vosso tempo. Agradeço imenso estar aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta depois, é só deixar, acredito que pode deixar aqui no Instagram daqui, e depois eu respondo, ou então vocês podem me adicionar e eu também respondo a pergunta de vocês. Muito obrigada e tenham uma boa semana. Deixa eu ver se eu consigo terminar e encerrar.